Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é terça-feira, dia 10 de maio. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São João, no capítulo 10, versículos de 22 a 30. João nos diz que celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo, e era inverno. Por que João faz questão de nos mostrar a festa da dedicação do templo? Porque para Jesus Cristo, cada um de nós também é um templo vivo do Espírito Santo. Jesus modificou o modo de entender as coisas, porque para os judeus, somente o templo era o lugar sagrado, o lugar de encontro definitivo com Deus. Mas Jesus nos diz que também nós somos templos vivos do Espírito Santo, que nós somos sagrados. Por quê? Porque fomos criados por Deus, somos filhos de Deus. E isso nos torna, além de sagrados, nos torna também muito importantes, com muita dignidade e que merecemos todo o respeito. Era inverno porque era o tempo do frio, o tempo em que as pessoas passavam necessidade, muitas não tinham onde morar, outras não tinham como se proteger do frio. E Jesus, sendo luz do mundo, quer ser aquele que vai aquecer os corações, é aquele que vai dar luz para aqueles que andam nas trevas, é aquele que vai aquecer os corações frios e indiferentes. E Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Era um grande costume dos judeus ir ao templo para rezar, passear, conversar. E Jesus era em tudo semelhante a nós, menos no pecado. Então Jesus foi passear no templo. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, diz-nos abertamente. Os judeus não davam nenhum sossego para Jesus. Eles sempre o perseguiam e o procuravam para tentá-lo. Queriam então saber se Jesus era o Messias, mas na verdade somente perguntavam para provocar Jesus, porque Jesus já havia demonstrado com palavras e obras que era o Messias, pois o Messias deixaria sinais da multiplicação dos pães e Jesus multiplicou os pães. O Messias iria curar os doentes e Jesus muitas vezes curou os doentes. Jesus é o Messias, mas não é o Messias que vem impor o seu poder. Ele espera ser amado e respeitado, mas ele nunca vai forçar o coração de ninguém. Jesus então respondeu sobre a pergunta se era o Messias. Ele disse: Já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. Jesus volta de novo à parábola das ovelhas e recorda que somente as ovelhas do pastor ouvem a sua voz, mas as ovelhas que não são do pastor não ouvem, não prestam atenção. Os judeus, as autoridades, não queriam fazer parte do rebanho de Jesus, não ouviram a voz de Jesus e por isso não faziam parte do grupo. As minhas ovelhas escutam a minha voz, disse Jesus. Eu as conheço e elas me seguem. Uma das poucas exigências que Jesus faz para aqueles que querem ser cristãos é o seguimento, seguir Jesus na igreja, seguir Jesus na palavra, nos sacramentos. E assim, seguindo Jesus, ele irá nos dar as orientações necessárias. E Jesus diz: As minhas palavras, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão.
e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Jesus se propõe a dar a vida eterna para as suas ovelhas, a dar a esperança e a paz. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior do que todas, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai, pois eu e o Pai somos um. Então Jesus garante que aqueles que ouvem a sua voz estarão com Jesus para sempre, e nada e nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.